Por que esse tipo de decisão? Eu acho que a Érica fez um questionamento: quanto crescer e quando parar de crescer. Não, o crescimento é um olhar que a gente tem. Não trabalhamos de forma a precarizar a nossa receita, de jeito nenhum. É melhor não trabalhar se não for ganhando. Sim. Ponto. Simples, entende? Tem que ganhar. Porque se tu não valorizar o teu trabalho, tu não vai conseguir criar esse clima dentro da empresa de que o que nós fazemos é melhor. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast mais antigo sobre gestão e empreendedorismo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. E nosso time de hosts é formado por professores e empreendedores com mais de 15 anos de estrada, e aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com temas específicos, histórias empreendedoras e muito mais. Então aproveita para seguir o Café Empreendedor no @café_empreendedor. E para todo esse trabalho aqui, nós, é claro, sempre falamos em nome dos nossos parceiros. Pessoal, é com prazer que o Café Empreendedor traz aqui um momento histórico da Amazon no Brasil. Venda com a Amazon com 0 custos. É isso mesmo, gurizada. Com 0 custos. Comissão e FBA, logística grátis para quem vende na Amazon. Com o FBA, que é a logística da Amazon, seus produtos ganham frete rápidos, selo Prime e muito mais visibilidade. E agora o que? O FBA está 100% grátis, e o que? Até o dia 3 de dezembro. Então corre, meu amigo, você que é cérebro, você que vende aí através, né, da Amazon, aproveita essa oportunidade. Se você não está vendendo através da Amazon ainda, corre lá e garante essa barbada, vamos dizer assim, e mais, né? Tem taxa zero de comissão em todas as vendas, FBA até R$30 mil, e bônus, invista 3% no Amazon Ads e ainda mantenha o FBA grátis até 31 de janeiro de 2026. E quem entra para essa promoção aqui do FBA Logística Amazon vende em média aqui 4 vezes mais e faz ainda a sua primeira venda em até 48 horas. Então, gurizada, aproveite agora, nunca foi tão vantajoso vender com a Amazon. Então um grande abraço aí para a turma. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast. Então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no seu horário de preferência. Ah, sim, né? Bem-vindos a mais um episódio do Café Empreendedor. Buenas. Estamos gravando aqui praticamente finalizando a primeira quinzena de outubro, entrando na segunda quinzena de outubro do último trimestre do ano, como a gente gosta de repetir. Então, e o que você fez? Esse programa tá quase chegando a voz da Simone. Começa a Simone chegar, e esse programa é bom para o pessoal refletir. Com certeza, né? O que eles podem mudar? O que eles podem transformar o seu negócio a partir do planejamento do próximo ano para durar tanto tempo, né? Muito bem, gurizada. O título deste episódio aqui, né? O que faz uma empresa durar 45 anos, né? O case da Telealarme. Mas antes de a gente abrir ali, a gente precisa comentar aqui breve. Vou puxar para a Érica aqui. Tudo bem, então agora a gente vai passar a palavra, agradecer ao seu Paulo por estar conosco aqui pela 3ª vez no Café Empreendedor. Estava olhando aqui no baú. Primeira vez que o seu Paulo esteve conosco foi no nosso primeiro ano de programa, no episódio 17, no dia 12 de setembro de 2015. Ele fez a gente tem um episódio muito legal, inclusive tem um dos maiores audiências da história do café, que o seu Paulo foi convidado para responder a pergunta: por que não ser empregado? Esse é o título do episódio, né? Pausa dramática. Setembro de 2015, episódio número 17, né? E é o que estava, um dos últimos extratos, entre os top 10 dos mais ouvidos, se não me falha a memória. Não vou me lembrar a posição.
Depois, o seu Paulo esteve conosco no episódio número 270, em fevereiro de 2021. Né? E aí ele compartilhou ensinamentos de 40 anos como empresário. E hoje ele volta para falar dos 45, né? Uma janela... Não, mas antes de chamar, vamos pedir, é claro, para tocar a nossa trilha, a trilha do Poderoso, né? Muito bem, gurizada, para falar conosco aqui sobre a história, né? Esses 45 anos, que faz uma empresa durar 45 anos, nós trouxemos ele pro seu Paulo Benjamin pela terceira vez. Pela terceira vez pode pedir música, né? Seu Paulo, seja bem-vindo aqui mais uma vez no Café Empreendedor, né? E acho que antes de mais nada, como sempre, de o pessoal que ainda não ouviu a sua voz, saber quem é o Paulo Benjamin. Como é que a Érica disse? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não estamos ao vivo, né? Então... Tá bem. Falar um pouquinho do quê? Do Paulo Benjamin. Paulo Benjamin tem 73 anos. Eu acho que esse é um fato novo. Para mim é um fato novo. Tenho 73 anos. A nossa empresa tem 45. Mas a história do Paulo Benjamin começa muito antes disso. E eu tenho toda uma história de infância, de adolescência voltada para o trabalho comercial, vamos dizer assim, porque eu nasci feirante, com 5 anos ajudava meu pai. Então eu acho que eu sempre conto essas coisas. E a feira ensinou a fazer conta de cabeça. E eu comento sempre com o meu pessoal, se tu está fazendo um negócio e não conseguir fazer conta de cabeça, tu não consegue ganhar o negócio, porque é tudo questão de segundos muitas vezes, entende? Então tu tem que saber aproveitar, tem que ser oportunista nesta hora. Então eu acho que esse fato todo me ajudou muito, né? Eu me recordo que eu ajudava meu pai lá e eu ia 5 quilos de batata, 2 quilos de morango, uma dúzia de ovos, e ia colocando tudo aquilo, né? Quando terminava, a senhora, a cliente, perguntava, quanto é, meu filho? Tanto. Como? Tu não vai fazer a conta? Cadê o papel? Né? Não, tá tudo na cabeça. Entende? Então, isso foi um grande ensinamento, que eu diria que foi a grande universidade da vida. Entende? E ali, nesse período, eu acredito que tenha delineado o meu futuro. Então eu sabia o que eu queria, eu não sabia era externar isso, né? Aí fui estudando e não sabia, com 24 anos eu ainda não sabia o que eu queria ser. Não sabia o que eu queria ser. Digo, mas que loucura, né? Não quero ser médico, médico não, porque eu não gosto de ver sangue. Estava entre administração ou engenharia. A administração não era algo ainda tão pujante, porque o curso foi reconhecido, ou a profissão, em 9 de 69, pode ser isso? Né? Então, 70 e alguma coisa, ainda era técnico de administração, quando eu me formei, era técnico em administração. Depois que foi criada o tal de administrador. Bueno. Então eu fiquei na dúvida, né, entre engenharia, eu trabalhava na CTMR, antes eu trabalhava na CRT em Porto Alegre. Aí vim para a CTMR, aí já defini, eu digo, não tem outro mundo, vamos aqui para administração. E acho que me encontrei, embora não seja um administrador. Não é o meu mundo, né? Administrador é a Érica, né? Eu não sou muito, não. Eu acho que não sou... eu não sou organizado, né? Eu tenho uma série de coisas assim que não estão muito no meu rol. O que eu sou é empreendedor, isso sim. Isso é a essência. E eu acho que o empreendedor, como vocês falam aí, o Café Empreendedor, o empreendedor é um cara... assim como o viciado em cocaína, ou o cachaceiro, né, ou o político, né, no bom sentido que eu estou falando, todos eles são viciados. Isso é uma coisa que tu não consegue te livrar. Né? Então, depois tu entra, difícil sai fora. O cara que é empreendedor, vai morrer empreendedor.
E eu dizia agora, no dia do aniversário da empresa, lá para o pessoal todo, esse lado, né? Porque me perguntam, e aí, como é que tá? Já te aposentou? Essa pergunta vem, né? Sim, sim. Não, como assim? Aposentado eu estou pelo INSS, mas não, parar não. Não me imagino parando. E eu acho que esse ponto ele é a essência do empreendedor, eu colocaria isso. Então, eu disse lá para o pessoal e repito aqui, enquanto eu não cair, enquanto eu não tombar, eu estarei no jogo. Essa é a ideia, entende? E não tem um dia em que eu não esteja com algum projeto novo em andamento na cabeça. Isso está sempre ali. Tá? Então, é sábado, é domingo, é feriado, é de noite. Eu sou muito mais produtivo na noite. A noite é fantástica, quando eu começo a ficar sozinho, então eu sou sempre o último a deitar. Lá pelas 11 horas parece que o cérebro está... Eu não sei, eu tenho esse problema também. É um problema, não sei se é um problema, mas... Isso é uma virtude. Tá louco. Às vezes o cara perde até o sono pensando se podia fazer isso, podia fazer aquele outro, né? E eu acho que o que o mundo precisa é disso, e de gestão. Entende? Eu acho que são as duas coisas. Eu não sei se sou um bom gestor. Eu sou um camarada que acho que sei escolher as pessoas. Né? Eu consigo fazer com que as pessoas com competência venham a mim. Ou eu vou a elas e consigo trazê-las, entende? Então, eu me enxergo desse formato. Né? Me enxergo nesse formato. E para cada coisa que vai surgindo, como que por encanto vão surgindo as pessoas certas para fazer isso. Surge. Né? Mas como assim surge? Eu não sei, eu sei que surge, tu entendeu? Os negócios surgem porque surgem. E quando eu fiz, em 2011, eu fui homenageado na Associação Comercial com o Mérito Serviços. E naquela noite eu tinha lido alguma coisa do Bill Gates, e fiz um discurso todo voltado para a sorte, entende? Né? Dizendo que eu era um homem de sorte. Que eu tinha... Bill Gates conta, né, que ele começou lá com o espermatozoide certo, né, escolheu o óvulo certo e pronto, foi sorte que ele tenha nascido daquela oportunidade, tá certo? Depois ele nasceu numa casa com condições, com pais que o amavam, que o ajudavam e tal, e eu fui trabalhando nesse tema no meu discurso, né? Falando da família, que eu tinha tido sorte de ter pais, né? que me deram bons exemplos. Depois casei com uma mulher que foi uma companheira, tive 2 filhas que foram, na minha concepção, exemplares, e acho que são exemplares mesmo. E terminei o discurso, todo mundo aplaudiu, todo mundo achou muito bonito. Aí, no final, o Fetter era prefeito na época. Isso. E aí ele disse, não concordo com o Paulo. Não tem, sorte não existe. Existe competência aliada à oportunidade, Paulo. E aí ele fez um elogio, né? Tu é um cara competente e quando as oportunidades apareceram, tu estava pronto para as oportunidades. E aquilo... Bateu, aquilo bateu e eu acho que é isso mesmo, entende? Porque não adianta... Eu vejo que tem coisas que passam assim e 99,9% das pessoas não enxergam. Aí tem um cara que enxerga. E tem o time para fazer acontecer. Bom, nós estamos falando há pouco do local onde nós nos encontramos hoje. Por que isso deu certo aqui num banhado, né? Deu certo porque alguém viu uma oportunidade, né? Soube conduzi-la e está aí. Então, isso não é muitas pessoas que têm isso. Essa visão, ou enxergar essas coisas assim. E se isso tudo aliado ao sonho de empreender, eu acho que faz com que as coisas aconteçam. E tem algo que eu associaria, que eu acho que faz com que o sucesso aconteça, entende? É uma coisa chamada persistência. Não é muito natural a persistência nas pessoas. As pessoas começam um negócio e 6 meses depois, puxa, não fiquei rico ainda, e aí abandonam, entende? Não.
eu acho que eu já estou caminhando para falar sobre o que vocês propuseram. Não, acho que a gente já entrou. Já entramos. Não, o senhor disse que todo mundo pergunta, né? Por que já se aposentou? A gente chamou aqui para perguntar uma outra coisa, né? Sua mensagem está sendo entregue aí a empreendedores, não vou dizer jovens de idade, mas muitas pessoas no estágio inicial dos seus negócios ouvem o café para pegar dica, para pegar inspiração, para aprender com quem já fez. Muitos estudantes também, né? Que estão lá se capacitando, planejando abrir. Acho que com certeza vão ser atraídos pela ideia de tentar entender o que faz um negócio durar 45 anos, né? Vamos começar por aí. O senhor falava de condução, né? Já foi um preview aí, foi um spoiler dessa ideia, né? Como é que chega nos 45? Eu acho que aí vem a palavra persistência. Porque assim... Eu vou contar uma história pequena que talvez eu possa ter falado já em outras oportunidades. Certa feita eu estava visitando os Andes e estava em Cusco num passeio com um guia local e ele disse, aqui pela cidade de Cusco passa um rio que nós consideramos sagrado. Aí todo mundo olhou para o jovem guia, né? Por que sagrado? Ele é sagrado porque ele tem o formato de uma serpente. Aí veio o brasileiro, que não era eu, né? Graças a Deus, era um outro lá que chegou e disse assim, então vocês acreditam na serpente como a serpente seja um ser sagrado? Aí ele parou, olhou para todo mundo e disse, não, nós só admiramos a serpente porque ela representa a vida, como se fosse uma senoide, né? Um dia tá bom, outro dia não tá, um dia tá bom, outro dia não tá. Assim é a vida, assim são as empresas, assim são os negócios. Se tu não souber conviver no semiciclo negativo, é porque eu sou formado em eletrônica, então essas coisas vêm à mente. Então, quando está no semiciclo negativo, se tu desiste, terminou tudo, tu não olha para trás tudo que já foi construído. Então tem toda uma base, os negócios eles sobem, descem, um ano está muito bom, no outro ano ele cai um pouco. Se tu começa a comparar com o ano anterior que estava bom, tu fica doido. Então, compara com 10 anos para trás. Está melhor, na média está melhor, então vamos seguir o barco, entendeu? Uma outra pequena passagem que eu considerei muito interessante em termos de leitura, um diretor de pesquisas de uma empresa americana de grande porte trabalhou 10 anos num projeto para desenvolver um novo produto. Quando chegou 10 anos, eles foram testar e deu errado. E o camarada, no dia seguinte, muito envergonhado, foi na mesa do presidente da companhia e entregou a carta de demissão. O presidente olhou para ele, leu, olhou para ele, rasgou a carta. E ele disse, por que o senhor está rasgando a carta? Por uma razão muito simples. Nós investimos 10 anos neste projeto. Por um detalhe, ele não deu certo, mas ele está a 99,9% pronto. Sai daqui e vai terminar esse projeto de uma vez, entendeu? Ponto, é mais ou menos assim. Se tu não tiver esse tipo de capacidade, vamos dizer assim, né, de resiliência, não consegue avançar, entendeu? Eu acho que esse é o ponto alto de tu te manter muito tempo no mercado. E tudo tem seus ciclos de maturação, tem os nossos negócios, desde que nós começamos, alguns ficaram para trás, outros surgiram no meio do caminho. Nós começamos lá atrás com o serviço de paging, o BIP. Isso foi o produto 01 da Telealarme? 01 em 80. Aí ele durou 22 anos. Com o advento do celular, em 95, na nossa região, né? O celular surgiu um pouquinho antes em Brasília, eu acho que em 93, se não me engano, mas em Pelotas, 95. Então o celular foi recebendo novas funções e tal, e ele foi matando o pager. Quando chegou 2002, tinha nem 5% do que era a carteira no auge, entende? Aí nós simplesmente
fizemos uma comunicação bonita para todos os clientes, estamos encerrando. Uhum. Ninguém reclamou, entendeu? Todo mundo já estava preparado. O que fazia essa tecnologia na época, o pessoal que não conhece? O que solucionava? Solucionava a vida dos médicos, dos engenheiros que andavam externamente. Era o único meio de comunicação externa. Como que tu consegue mandar uma mensagem para alguém que tu não sabe onde está? Era o WhatsApp, né? Mal e porcamente. Um aparelho de WhatsApp com certa alimentação. Que só recebia, né? Número, Só recebia, ele não enviava. No começo ele só mandava. Esse eu não cheguei. Sim. No começo ele só mandava um bip. Bi. Aí o cara corria pro telefone mais próximo. Para retornar. Aí retornava para a central. Para a central, e a central passava a mensagem. Ó, ligue para o hospital. Né? Fulano de tal morreu. Coisas desse tipo, assim. Depois evoluiu e ele mandava o número do telefone para o qual a pessoa deveria ligar. Uhum. Não precisava mais ligar para a central. Então era uma evolução muito grande. Depois veio o paging. Não, o pager para fazer o serviço de paging. E esse já mandava uma frase. Tinha uma que 24 caracteres. Quase que um 40. telegrama, né? Quase que um telegrama. O grande mandava 40. Menos que um tweet. Menos que o tweet. Mas foi muito bom, ganhamos muito dinheiro com aquilo, porque era um serviço que não tinha grandes concorrentes, só tinha uma outra empresa, né, que era do Malhão. Uhum. Todos conhecem o Malhão da Tupanci, né? O Malhão e o primo, o cunhado, tinham um em Rio Grande e nós aqui. Depois a gente acabou cada um botando na outra cidade também. Mas não atrapalhou nada. E depois nós tivemos, no ano de 91, nós começamos com uma empresa chamada Tecnisul, associada, mantinha a empresa original que chamava-se Entelsul, Empresa de Telecomunicações do Sul, que é o mesmo CNPJ de hoje. Uhum. Isso nunca mexeu, só trocou o nome ao longo do caminho. E a Tecnisul trabalhava com telefonia, né, com PABX, sistema KS. Tivemos depois uma empreiteira de redes que instalava redes para fora, né, rede rural, e instalavam os telefones. Chegamos a ter, acho, quase 30 Fuscas com equipes instalando o telefone na cidade, né? O telefone fixo. O que eu acho muito interessante da história, assim, para quem está nos escutando, depois a gente pode trazer alguns números como número de colaboradores, enfim, para dar essa dimensão do tamanho que hoje é a empresa, mas a gente está falando 45 anos de uma empresa que respira tecnologia. Pois é, né? Só tecnologia. Então, 45 anos para uma empresa normal já é muito difícil. Para uma empresa que evolui a tecnologia do modo que a gente sabe que ela vem evoluindo ao longo do tempo, é um desafio muito maior. Traz para nós um pouco desse recorte dessa adaptação das tecnologias conforme elas vão surgindo, e acho que também o grande movimento também de abrir mão de algo, né? Porque não é só incorporar novas tecnologias, mas como tu disse, a gente abandonou um braço da empresa que era do Page. Não deve ser fácil tomar essas decisões, né? Não, eu acho que se são fáceis eu não saberia te dizer. Isso em 2002. Mas antes de 2002 nós entramos em 91 com a área de telefonia e em 98 nós saímos fora da telefonia. Ela cresceu bastante até 95, 96. Aí a CTMR e a CRT foram privatizadas naquele período. Houve toda uma mudança na forma de trabalhar e nós acabamos também tendo menos trabalho nesse setor. E nós encerramos essa empresa chamada Tecnisul. Encerramos. Simplesmente um belo dia, paramos por aqui, né? Chamamos um outro concorrente. Olha, eu tenho um caminhão com que tenho toda a parafernália de ferramentas e tudo mais. Quer comprar? Tu vai sair do mercado? Me perguntou o outro rapaz, né? Sim, vamos sair do mercado. Então, compraram. Pronto. E nós seguimos com o pager, que ainda tinha função, e a parte de segurança, que tinha começado em 93.
Por que entrou o alarme? O alarme entrou na sinergia com a central de pager, porque eu já tinha um monte de operadores, entende? Então eu só tinha que agregar a parte externa, a parte interna estava pronta. E assim foi. Depois nós fomos ficando com a segurança. A segurança foi ganhando muito corpo, né? E 2004 nós fomos para Rio Grande. 2009 fomos para Porto Alegre com uma visão clara. Por que ir para Porto Alegre? Porque nós éramos uma empresa já significativamente grande, com Pelotas e Rio Grande, comparando com o contexto do segmento no Rio Grande do Sul. Tinha umas 2 ou 3 empresas maiores do que nós em Porto Alegre, na região metropolitana. Agora, no interior, nós éramos grandes, mas nós não éramos vistos. Ninguém enxerga uma empresa, né, do interior. Sim, é. Então, a visão foi, eu tenho que ir para Porto Alegre. Então, surgiu uma oportunidade, nós compramos uma carteira de clientes em Porto Alegre e aí começamos a avançar. E aí nós começamos a ser vistos pelo resto do país, entende? Vamos dizer assim, e pelo resto do Rio Grande do Sul. Embora Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre sejam equivalentes em tamanho de faturamento, em tamanho de clientes, não é muito diferente. Porto Alegre é mais recente, mas elas se equivalem. Agora, quem chega a Porto Alegre, ou aquele mar vermelho, né, na região do aeroporto de placas da telealarme. Opa! Sim. Então nós podemos dizer de boca cheia que hoje nós somos a maior empresa de alarme monitorado do Rio Grande do Sul. Em número de clientes e em faturamento, no segmento de alarmes monitorados. Sim, sim. Certo? Nós devemos ser a segunda ou terceira na área de rastreamento de veículos. E era um desejo ser a maior? Acho que para quem nos escuta, acho que isso é interessante, porque a questão da expansão, ela sempre vai ser ali uma encruzilhada. Vou, não vou, o que eu tenho que mudar para ser grande, o que eu tenho que abrir mão, né? Acho que não é uma decisão tão simples e quem nos escuta deve se deparar um pouco com essa dúvida, né? Expandir ou não, até onde ir, e por aí vai. Vamos lá. A nossa visão não é de ser a maior. Nós queremos ter um porte adequado, com a rentabilidade muito boa. O nosso foco está na rentabilidade. Uhum. Não adianta tu ser dono do mercado e no final do mês não pagar as contas. Então esse é A última linha a última linha do Vinícius. A última linha do Vinícius. A última linha. Ele usa muito essa expressão da última linha. Então, nos últimos anos, depois que nós profissionalizamos a empresa, eu sempre digo para o pessoal, eu quero ver a primeira e a última linha do DRE, o resto é com vocês, entende? Elas têm que estar sempre crescendo. Uhum. Então esse é o ponto. Mas vamos voltar. Eu vi que alguém comentou sobre o tamanho, né, em termos de pessoal. Não, nós somos uma empresa pequena em termos de pessoal. Não é uma empresa gigante, não. Nós temos uns 160 colaboradores diretos. Sim, sim. Mais Isso não é tão pequeno. É um batalhão de gente. Mais uns 200 terceirizados no estado. No estado nós temos muita gente terceirizada em todo o estado. Porque nós só temos unidades em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. O resto do estado nós fazemos através de terceiros. Ah, sim. Isso, nós atendemos todo o Rio Grande do Sul. Agora, o fato de estar em Porto Alegre, né, dando uma explorada nisso que tu trouxe, traz uma visualização, uma imponência para a empresa, assim, né? O simples fato de atender aquele mercado. Não quer dizer daqui a pouco que tu trouxe mais experiência dali, ou enfim, agregou outras, mas tá na capital, tem um peso diferente, né? É um mercado diferente em todos os sentidos. Para a mão de obra, no início era difícil, hoje não. Hoje até a qualidade da mão de obra e a disponibilidade é razoável em Porto Alegre. Pelotas, nós tínhamos sempre muita disponibilidade de mão de obra de qualidade, hoje não mais. Hoje também está difícil. Rio Grande é a cidade com mais dificuldade de mão de obra, porque tem muita concorrência, né? Quando as atividades da construção
de navios, volta, é uma dificuldade, entende? Né? O pessoal vai lá para ser soldador e deixa de ser técnico. Então isso atrapalha um pouco. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Nós trabalhamos hoje, temos clientes em alguns locais do Brasil, mas estamos revisitando nossa estratégia. Desde o final do ano nós estamos saindo lentamente da fronteira de Santa Catarina para cima, não estamos atuando. Temos clientes, estamos mantendo estes clientes, principalmente na área de rastreamento de veículos, mas é muito difícil. Problemas de natureza cultural. Ah, sim. É muito difícil. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Não vamos encher aí a nossa boca para querer achar que nós somos melhores que os outros. Mas nós somos diferentes. E isso a gente tem que ter consciência. E essa diferença atrapalha um pouco na forma de negociar, entende? Na forma de negociar. E fora do estado nós trabalhamos na área pública. Então é mais complicada a área pública fora do Rio Grande do Sul do que dentro do Rio Grande do Sul. A forma como as pessoas atuam, as exigências descabidas muitas vezes, entende, né? Uhum. Então nós achamos por bem encolher. Não encolher. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes, são 3 ou 4 vezes um Uruguai, não precisa mais do que isso. E aqui funciona, é mais fácil, entende? Então não importa, pode ser uma cidade pequena lá junto ao Rio Uruguai, bem no topo, nós vamos atender, não tem problema nenhum. Mas já do outro lado do rio nós não passamos, entende? Então isso é uma decisão que facilita. Então ninguém se preocupa em participar de licitações do outro lado, funciona bem. Por que esse tipo de decisão? Eu acho que a Érica fez um questionamento: quanto crescer e quando parar de crescer. Não, o crescimento é um olhar que a gente tem. Não trabalhamos de forma a precarizar a nossa receita, de jeito nenhum. É melhor não trabalhar se não for ganhando. Uhum. Sim. Ponto. Simples, entende? Tem que ganhar. Porque se tu não valorizar o teu trabalho, tu não vai conseguir criar esse clima dentro da empresa de que o que nós fazemos é melhor. O nosso time interno tem que entender que o que nós fazemos é melhor, como nós fazemos é melhor, e por isso nós temos que cobrar mais que os demais. Só isso. Sempre o preço da telealarme será mais alto que o da concorrência. Sempre. O camarada está querendo trocar para a nossa empresa, mas ele paga 500 e está achando caro. Está pagando 500 para a concorrência, está achando caro. Aqui vai ser 510. Não adianta ele querer que não vai ser 490. 490 seria bom? Seria bom. Seria bom. Para nós seria bom. Mas nós não vamos fazer porque isso estragaria toda uma forma de enxergar o negócio, entende? Então essa pessoa que está achando que está caro lá e por isso quer trocar, então ela tem que vir para nós, porque o nosso custa mais, mas vale mais. Se não valer mais, por que ela vai trocar do outro? Tu entende? Se é só por preço, mais ou menos nessa linha. Eu ia questionar muito em cima disso. 45 anos, hoje em dia se fala muito sobre cultura organizacional, sim, sobre os alicerces que a empresa é baseada, mas antigamente a gente vinculava isso ali nas diretrizes, em cima dos propósitos, dos valores. 45 anos, com certeza eles são alicerçados em valores muito fortes. O que tu destacaria que seriam esses valores, né, dentro da Telealarme para fazer essa empresa durar tanto tempo? Vamos lá. Eu acho que uma palavrinha que está meio na moda é o tal de propósito, tu falou agora. Né? Uhum. Então, nós conversamos no seio familiar, né, no nosso fórum familiar, sobre isso, sobre propósito. Então,
todas as atividades, todos os negócios, tudo que nós empreendemos tem o mesmo propósito. Tu pode prestar todos os serviços que tu pensar, mas nem todos têm propósitos sadios que vêm para melhorar a qualidade de vida da humanidade, da sociedade. Então, se tu não tiver isso na mente, né, tu pode ser um traficante de sucesso, mas o propósito do teu negócio não é um bom propósito. Então, nós temos atividades voltadas para a segurança, nós temos um outro braço, que é um braço no agro, de uma empresa chamada Serra Negra Agroflorestal, onde nós trabalhamos com florestamento, porque enxergamos no florestamento um propósito de sequestro de carbono, de melhoria do padrão da fauna, principalmente. Então, tu trabalha num segmento que faz bem para a humanidade. O outro segmento é a área de imóveis, né? Imóveis principalmente para locação de estudantes. Nós temos isso bastante voltado, ou para locação comercial. Tudo isso faz bem. Tudo isso ajuda, tudo isso colabora para o bem-estar das pessoas. Então, se não tiver isso, tu não avança, entende? E isso tem que estar claro na minha cabeça, na cabeça da minha família e na cabeça da equipe. Então, esse é um ponto. Outro ponto, as pessoas começam normalmente, praticamente 100%, começaram de baixo e foram crescendo e chegaram nos níveis gerenciais da empresa, entende? Ninguém começou diretor, ninguém começou gerente. Começou lá inspetor técnico, né? Foi lá vendedor, foi alguma coisa, foi gerente, como é o caso do Ivan Matos, que entrou como gerente e hoje é o diretor executivo. Então, todos tiveram uma passagem de crescimento para chegar lá. Sim. Eu acho que isso faz com que a pessoa fique inoculada de um vírus chamado telealarme, do amor pela empresa, né, pela paixão pela empresa, e as coisas dão certo nesse sentido. Eu acho que dá certo. Eu vejo algumas organizações que trazem um outsider, seria isso, né? Uma pessoa de fora que não tem nada a ver, vem lá e agora, a partir de hoje, tem que ser assim. Não vai funcionar, né? Porque, primeiro, vai encontrar resistência, e segundo, ele não sabe como as pessoas pensam, como é que as pessoas agem. Então, hoje a empresa anda sozinha, porque todos sabem como o seu Paulo pensa, né? E como eles têm que tomar a decisão. Vão errar, mas eles estão dentro da estrada, um pouquinho mais para a direita da estrada, um pouquinho mais para a esquerda da estrada. E eu acho que isso faz com que o tempo de vida da organização seja isso, 45 anos. E eu não vejo porque ela não vai durar muito mais, entende? Tá, e nesses 45 aí, a gente, né, considerando 1980 para hoje, então tu pegou o governo militar, tu pegou as diretas, pegou o governo Fernando Henrique 1 e 2, início do Plano Real. Pandemia. É verdade, meu Deus, pegou, assim, da era mais, vamos dizer assim, moderna da economia brasileira, tu pegou todos os cenários, todos os momentos, dólar extremamente alto, aí daqui a pouco o dólar tava lá 1 para 1, que saudade disso, inclusive. Mas não cheguei a pegar assim, mas, pô... 2 para 1 tu pegou. 2 para 1 eu peguei e era bom, era bom. Mas, de qualquer forma, São Paulo, na tua visão, assim, como é que tu organiza, vamos dizer assim, a empresa para que ela tenha essa malemolência também de acompanhar as altas e baixas? Tu falou, né, na questão da senoide ali, e realmente está numa hora mais melhor, outra hora menor, mas de qualquer forma o momento no Brasil muitas vezes assim é um monte de empresa quebrando. A gente viu isso na pandemia agora recentemente, né? A taxa de juros mais alta, ela impacta negócio, ela impacta a criação. Aí daqui a pouco tu começa a ver nas cidades assim um monte de prédio para alugar. Aí daqui a pouco os negócios começam a ocupar de novo esses estabelecimentos. Mas como organizar a empresa para que ela perdure todos esses momentos aí?
Eu posso te contar um pouquinho. Anos 80 foi uma década difícil. Depois, ali no final, aquela inflação maluca. Uhum. Em final de 88, 89, naqueles primeiros meses do governo Collor, a inflação chegou a 80% ao mês. Ao mês, entende? Então, tu não falava em cruzeiro novo, não me lembro que moeda era, entende? Mas não valia nada. Não valia nada. Então, mas Independente do que fosse. Depois entramos no governo do Collor e o Itamar, né, que substituiu o Collor. Quando entrou o Plano Real, nós quase quebramos. Nós quase quebramos. A gente pode dizer que quebrou. Não fechamos as portas porque tivemos assim apoio da equipe interna. Mas o que houve na época? Simples assim, ó. Ninguém estava acostumado a conviver sem inflação. Então o segredo estava em atrasar pagamentos. Aí tu atrasava o imposto, tu atrasava o fornecedor. Era o modus operandi os outros também não te pagavam, aquilo ia meio... Pronto. Fechou o mês? Fechou. E não tinha como planejar, não tinha como controlar, tu ia vivendo, levanta, tu ia vivendo. Tá na montanha russa, levanta as mãozinhas para cima e só espera cair. Foi um período dificílimo. Do plano cruzado, do plano real, até 2002, 2003, foi um período horroroso, entende? Então, foram alguns anos, então. O período do Fernando Henrique 96, todo foi difícil. Quase uma década aí, né? Pois é. Foi quase uma década. Né? Foram 8 anos, né, que foi o governo do Fernando Henrique, 2 gestões, né? E aquele final do Itamar, que foi meio ano. Que foi a transição da foi moeda. A transição. Foram anos muito difíceis. Depois, com a vinda do Lula, o país estava organizado, né, na parte de governo. E foram anos áureos. 2013 em diante foi um período magnífico de crescimento. Sem inflação, a gente já tinha se acostumado com a ideia. Né? Então foi um período muito, muito interessante. Depois nós voltamos a ter dificuldades muito grandes ali no governo Dilma, no segundo governo Dilma. 16 né? por ali? Não, eu acho que 16. De 13 para frente foi problemático. Ali foi problemático. Quem teve visão certa, e eu recordo bem isso, que eu reuni o pessoal, vamos mudar. Estamos numa encruzilhada, eu uso muito esse termo. Estamos numa encruzilhada. Custo, vamos otimizar custo, mas por que está tudo andando bem? Vamos otimizar custo. E nós começamos a trabalhar de forma mais enxuta, né? E quando veio o problema grave, né? Nós estávamos preparados, nós não sentimos nada. A gente passou bonito. Mas 1997, 98 foi uma coisa horrorosa, entende? E a gente ficou na última. Aí é que eu acho que vem a resiliência e a persistência. Né? Era a hora de todo mundo fechar as portas. Nós aguentamos, passamos e continuamos. E o segmento cresceu, E o que eu poderia assim dizer para vocês de interessante? Tecnologia, que ele perguntou, né? Nós começamos lá nos anos 90 com um sistema de segurança. Era um sensor de contato numa porta, uma central que mandava uma mensagem dizendo: alarme disparou. Tá? E aí lá ia correndo uma equipe para ver o que estava acontecendo. Hoje não. Hoje os equipamentos dizem exatamente o que está acontecendo, onde está acontecendo, que ação tu tem que tomar. Né? Então a tecnologia mudou. E a gente tem que se adaptar.
a gente tem que se adaptar. Na área de rastreamento, hoje, as frotas de caminhões estão todas colocando câmeras inteligentes que controlam o motorista. Se ele está sonolento, avisa o motorista e avisa a base dele que tem problemas, controla a frente. Já teve acidentes de empresas que nós atendemos que a empresa foi punida como se a culpa tivesse sido do motorista. E agora houve acidente com as mesmas características e ficou provado que não era do motorista, era do terceiro que causou o acidente, entende? Mas agora vai um baita de um caminhão-tanque, né, de uma empresa grande. Quem é que é o culpado? Sempre é o grande. Isso é característica cultural, entendeu? Então, ponto, tá vendo? E isso é ótimo. Depois que a gente começou a trabalhar com isso, as pessoas tomaram assim, uma confiança muito maior ainda nesse serviço. Então, a tecnologia não tem espaço para atividades que não sejam tecnológicas no mundo de hoje. Eu acho assim, quase que está me faltando o termo, mas um porteiro de um prédio ficar 12 horas parado, sentado numa cadeira, para fazer o quê? Para abrir a porta. Ponto. Sim. Seria a mais nobre das missões ali, porque... Então não é justo isso com a pessoa, entende? Os vigilantes estão diminuindo o número de vigilantes, porque não tem necessidade. Os meios eletrônicos fazem isso de maneira muito mais eficiente, entende? Então não justifica. Além de ser caro, tu está fazendo com que um ser humano fique ali numa posição que não é digna, entende? Ele tem que fazer algo muito mais nobre do que ficar ali parado, entende? Então isso pode chocar muitas vezes as pessoas. Então a nossa empresa tem como tá lá nos seus princípios, que menos gente, menos, mais tecnologia. Nós não somos contra as pessoas. Nós só achamos que as pessoas precisam realmente ter um trabalho que as dignifique. É isso que nós enxergamos, entende? Então, hoje, existem possibilidades, existe espaço, não tem... Hoje, se tu quiser contratar uma pessoa com alguma qualificação, não tem no mercado. Não tem. Tu não consegue o técnico, tu não consegue um vendedor qualificado, tu não consegue um profissional da área de TI, tu não consegue um profissional da área comercial, não tem isso. Então, ou as pessoas não se prepararam, ou as pessoas deixaram de trabalhar, e tá aí os indicadores, né, do governo dizendo que estamos em pleno emprego. E estamos em pleno emprego. Uhum. Para efeitos, estamos em pleno emprego, entende? Porque não se tem gente para trabalhar. Tu não consegue um trabalhador rural, tu não consegue um profissional, nem é profissional, um caseiro para um sítio de lazer, não tem. Então são coisas muito difíceis. Nós estamos vivendo um momento bem delicado na área de mão de obra. Uhum. Nem tão qualificada, qualquer mão de obra, entende? Então esse é um problema que o país está vivendo, que eu acho que nós, com isso, teremos imensa dificuldade de dar o salto para a riqueza. Nós temos tudo para ser um país rico de primeiro mundo. Nós não temos gente preparada para fazer isso acontecer. Então, enquanto não houver esse despertar, né, de qualificação de pessoas e de empreendedores para fazer as coisas acontecerem, nós vamos estar vivendo o que nós estamos vivendo neste momento, né? Vamos vender matéria-prima para o mundo inteiro, né? Commodities e tudo mais. Graças a Deus que ainda temos commodities para vender. É verdade. Está se encaminhando. Pois é, eu quero perguntar, tem pergunta. Dale, eu ia dizer assim, ó, até para tua reflexão, que tudo que a gente perguntar agora e as dicas que a gente vai pedir pro Sr. Paulo, para alguém que está começando a empresa hoje, ele chegaria nesse mesmo patamar em 2070. Essa é a lição. Para quem começa uma empresa em 2025 e ter 45 anos de jornada, a gente está dizendo que a pessoa que está escutando hoje, para sentar nessa cadeira aqui, só em 2070.
pausa dramática. Vinícius deu um treme na Pô, eu audiência. fiquei até pensativo agora. Olha aqui, ó. Será que nós vamos chegar lá também? Tá, não vamos transformar Pausa. na sessão de terapia, vamos deixar aí. Seu Paulo, nesse sentido aí, para quem nos escuta, nesses 45 anos à frente da empresa, qual foi a lição que o senhor demorou para aprender, mas quando aprendeu, não foi reincidente no mesmo erro? Eu acho que a mais importante de todas é delegar. Delegar é uma das situações mais difíceis que tem o empreendedor quando ele cria o negócio dele, e aquilo é como se fosse um filho. Né? Até Então, porque às vezes é um autoemprego, né? Começa como sendo um autoemprego. A pessoa coloca a sua habilidade para jogo, começa a trabalhar e fica tudo muito Sim. centralizado. Eu acho que sempre é um autoemprego. Só quando tu já começa grande, né, com outro tipo de planejamento. Mas quando tu começa pequeno, eu vejo que a delegação é a parte mais complicada. Tu tende a querer decidir tudo, né? E aí tu sempre acha um defeito na decisão dos outros. Quando tu consegue te desapegar disso e tu olha assim, talvez eu fizesse melhor, mas eu consegui fazer outra coisa enquanto ele fez aquilo. É a única forma que tu tem para explodir, tu entende? Para voar. Se tu quiser fazer tudo, não. E quando tu começa a organizar, procedimentalizar, né, a empresa, aí as coisas andam e tu não sabe como elas andam, mas elas andam porque elas andam dentro daquelas regras, daqueles processos. E tu só tem que cuidar disso. E a primeira e a última linha do DRE, o resto anda. E se não está andando, tem que cobrar da pessoa que tinha que fazer aquilo acontecer. E dá certo. Pior é que dá certo. Tem outra também, para depois Dá-lhe. deixar para vocês aí tenho as um gancho finaleiras. Que o Paulo de 1º de outubro de 2025 diria para o Paulo de 1º de outubro de 1980? Continue sonhando de forma maluca, assim como eu sonhei lá atrás, continue sonhando hoje. Não mudou nada. A única coisa que muda em 45 anos é o vigor físico. O vigor mental, o vigor intelectual e a experiência que tu acumula são muito maiores, né, do que naquela época. Muito maiores. A mente não envelhece. O que envelhece é o corpo. Então, eu diria que o melhor período é os 60, 70. Esses 10 anos são os melhores anos da vida, porque tu ainda tem a energia física associada à capacidade mental e com a experiência acumulada, entende? Eu diria que depois dos 70 tu vai perdendo a capacidade física bastante acentuadamente, entende? E depois dos 80 eu vejo pelos meus amigos e tal que ainda cai mais, entende? Mas a capacidade de sonhar, a capacidade de tentar realizar, de empreender, ela não cessa nunca. Se ela cessa, ela já cessou lá nos 40 anos, entende? Né? Depois dos 50, 60, se tu continua nesse ritmo, não cessa nunca mais. Tu não sabe o que fazer. Pô, eu lembro do meu avô com 90, ele também. Não, ele tá com 90, vai fazer 90 agora em março, ele não se para. Segue pensando e criando se para, e fazer. ele não deixa ele parar. Acho que esse é o segredo, e aí volta numa frase que o senhor já deixou aqui no programa e eu preciso retomar ela. Não sei se eu vou conseguir parafrasear da mesma forma, mas o senhor trouxe que a morte me encontre vivo. Isso eu disse nesse ou no outro encontro? Eu acho que foi nesse de 2021. Não me lembro assim, foi no de 40 anos. Mas me marcou porque é isso, né? É o que mantém a chama viva, é o trabalho, e acho que para nós que eu digo assim, pessoas que empreendem, não é trabalho. É o teu estilo de vida, é a tua maneira de viver, é como tu trouxe lá no início, a tua adrenalina. Às vezes eu reclamo que o dia tá cheio, mas ao mesmo tempo, que coisa boa é um dia corrido. Com certeza. Que a morte me encontre vivo não
não saiu da minha cabeça. Eu ouvi isso do meu terapeuta, que ele ouviu de um psicanalista com 90 anos de idade. Aí ele disse que estava num congresso e nós estávamos discutindo isso na terapia e ele disse, né? Eu ouvi isso e eu acho fantástico, que a morte me encontre vivo. O senhor faz terapia há muito tempo, não? Já há uns quantos anos? Já acho que uns 10 anos. E foi importante na tua trajetória? Para os negócios? Na vida. Na vida, sim. Na vida, sim. Que a gente fala, volta e meia, traz esse ponto aqui, né? Eu faço... Eu acho que, contrariando as pessoas, eu gosto de dizer que faço terapia. Entende? Porque eu quero que isso sirva como um exemplo para as pessoas, né? Eu acho que deve fazer terapia. Por N razões, entende? Por N razões, né? Eu fui numa expedição para a Antártica em 2013 e foi um momento bastante delicado, porque eu estava sozinho, no meio do nada, entende? No meio do nada, com pessoas que não falavam a minha língua, né? Todo mundo falava inglês, e com exceção de mais 6 brasileiros e 2 espanhóis, 2 peruanos. E 60, 70 tripulantes que eram Filipinas, falavam espanhol. Então Sim. Aí foi bem. Mas uma expedição para a Antártica, ela não é um cruzeiro. Né? Então tem durante todo o tempo palestras científicas e tal, tu sai no mar. Então aquilo vai te deixando muito, quando tu vê, né? A ansiedade aumenta muito, e foi um momento bastante delicado, muito delicado para a cabeça, muito delicado. E quando eu cheguei aqui, eu busquei ajuda. A minha mulher que me estimulou. Que legal. Né? E foi muito bom. Eu paro às vezes, a gente dá um tempo na relação, depois volta de novo. Mas é muito, muito interessante, porque tu tem que ter alguém que tu possa trocar. E eu lhe pergunto isso também porque muitas vezes a função do empreendedor, ela é mais solitária. Então tu te abrir, trocar uma ideia, a gente batendo nesse ponto porque a gente fala bastante sobre isso e ainda existe muito tabu sobre fazer ou não terapia, né? Falasse uma coisa que eu gostaria de comentar, que a liderança é um ato de solidão. A decisão de um líder é um ato de solidão. Ele não tem como buscar isso. Ele compartilha com a sua companheira, buscando ajuda, mas a decisão é dele, não é da companheira, tu entende? Não é do gerente, a decisão é dele. Se deu errado, é dele. Então, eu tenho bons advogados e eles às vezes, antes reclamavam: puxa, Paulo, tu não confia em mim? Né? Não, eu quero ver a tua defesa. Não, mas pô, cara, né? Eu sou teu advogado há 30 anos, não faz mal. Se der errado, quem vai pagar sou eu. Então deixa eu entrar nisso. Então, eu acho que isso é uma coisa que a liderança é um ato de solidão. Para encerrar e já fazer um gancho com isso... Tinha mais uma. Pergunta, eu ia fazer um gancho porque tu falou sobre a questão de delegar. Sim. Né? E aí, uma empresa com 160 colaboradores, provavelmente tu tem aí mais do que 10, 15 líderes, né? Deve ter uns 10 líderes pelo menos. Acho que uns 13. Ó, cheguei perto. E também, uma empresa de 45 anos, existe uma sucessão. Sim. Como é que foi trabalhado esse desenvolvimento de lideranças para esse DNA, como tu comentou, né? Da empresa, e também como está sendo esse processo, se está sendo, a sucessão, né? Porque é algo que, com 45 anos de empresa, algo já deve estar iniciando ou concretizando, né? Já está. Tem 2 caminhos. Tem uma parte interna, que ela começou lá em 2012, quando a minha neta nasceu.
Então aquele foi um divisor de águas. Eu digo, eu preciso ter tempo agora para ser avô, né? E nesse momento a gente foi profissionalizando a empresa de lá para cá. Então esse processo de ir transferindo as decisões, né? Isso começou e foi sendo construído. Foram sendo construídos os gerentes, foi sendo construído um diretor. Né? Então isso é um processo, certo? E tem uma coisa chamada processo sucessório e patrimonial. Né? Esse também está sendo construído. Nós estamos na segunda fase, fizemos a primeira fase há uns 2 anos atrás. Vamos fazer propaganda aqui do pessoal das Safras e Cifras, que são excelentes, estão fazendo isso para nós. E agora nós estamos na segunda fase, que é a fase de começar o processo de transferência patrimonial. Né? Então isso é um processo lento, que tem que ser bem feito, tem que ser tudo isso preparado. Existe um fórum familiar, então isso está sendo construído. E essa primeira fase da sucessão da gestão da empresa, ela foi profissional, ela não foi familiar. A gestão da empresa é totalmente profissional. E não existe assim aquela visão de que uma das filhas vai lá e vai ser a chefe do departamento. Não, ela vai ser dona de cotas e como tal ela vai se apresentar. E elas já funcionam assim. Elas participam de reuniões como conselho, sempre como conselho, entende? Dão os pitacos, conversam, mas sempre através do processo hierárquico que a empresa tem. Isso na área da telealarme. Nos outros negócios, como eles são negócios de capital intensivo, mas de gestão simples, entende? Né? Então isso é outro formato. Esse funciona com muito pouca gente, né? Perfeito. Muito pouca gente. É tudo terceirizado, não tem, né? Não tem lá uma equipe lá plantando, uma equipe colhendo. Isso tudo contrata uma empreiteira que faz isso, contrata uma empresa que faz aquilo. Só tem que fazer essas coisas funcionarem. Já está pronto, vamos dizer assim, tu entende? Isso é um trabalho de preparar a saída. Sim. Aí entra toda uma equipe de especialistas, né, como é o caso das Safras e Cifras, com advogados, contadores, psicólogos e tal, que estão ali montando todo esse esquema de preparação. E governança, como é que vai funcionar. Né? E, por outro lado, tem que trabalhar com a terapia, porque o Paulo precisa organizar a cabeça para a saída. Sim. Não é a saída de deixar as coisas, é estar preparado para tombar. É nesse sentido. Então essas coisas tem que trabalhar juntos. Então, Imagina, fica do nada ali, não, agora já fica com a cabeça livre. Quantos negócios não vão surgir aí nesse meio tempo, né? Quantos CNPJ dá pra criar num ano, hein? Um ano tranquilo, sem outras preocupações aí, tá louco? Mas é tranquilo. Mas olha, a mistura de experiência, né? A mistura de oportunidade, né? E de saber o que fazer. Daqui a pouco tá passando a oportunidade. Vamos fazer mais um negócio aqui. Mas às vezes tu deixa a oportunidade, tu enxerga, mede e... Acho que não vale a pena, né? Talvez pro momento não vale a pena, entende? Como diria minha avó, muita banha para 2 ovos. Tipo isso. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Que bagualismo. Foi os ditados, tá? Vou colocar a última para tu puxar os quadros. Dale. Né? Para encerrar, então, seu Paulo, do que o senhor pode dizer que tem certeza no campo do empreendedorismo? Do que eu tenho certeza no campo do empreendedorismo? Isso. Olha, o empreendedorismo, assim como qualquer outro vício, ele precisa ser alimentado. Se tu não alimentar o empreendedorismo, ele vai morrer igual, entende? Dentro de ti. Ele é um ser vivo, dinâmico, que tu tem que estar sempre dando chance para ele aflorar. Né? Se tu é um alcoólatra, bebe e para, tu vai sentir uma ressaca, uma abstinência, sei lá o quê, mas tu para e pronto, tu fuma, para. Agora o empreendedorismo, se tu parar, tu também vai sentir essa abstinência por um tempo e depois não vai
Não vai ter mais essa visão, essas coisas. Então, todas essas coisas viciantes, né? E eu gosto muito de falar na política, porque o fulano é político por isso, por isso e por isso, né? Não, ele é político porque ele é político, cara. Não tem como ele deixar de ser político. Ele vai morrer, só vai deixar de ser político quando morrer. Empreendedor, ele só vai deixar de ser empreendedor quando morrer. Se ele forçar isso, ele pode parar, e aí ele deixa de ser um empreendedor. Mas acho dificílimo. É mais fácil deixar de fumar, deixar de beber, deixar de usar droga, do que deixar de ser político ou deixar de ser empreendedor. Olha só. É assim que eu enxergo, entende? Tu tá aí o exemplo de casa. É verdade, ó. Pra quem não sabe, o Volco 90 foi candidato A prefeito. a prefeito. Me perguntaram, mas ele tá maluco? Eu digo, tá. É isso que faz dele o que ele é. Acho que foi maluco a vida inteira, né? Claro, perfeito. Pegar a história Senão da não primeira seria dele, ele. tá louco. É um negócio que tu não acredita, assim, né? Bueno, gurizada, chegando na finaleira do programa, a gente tem uns quadros aqui. Nós vamos puxar um deles, mas enquanto isso, não sei se tu já tem uma frase na cabeça, mas é o outdoor do empreendedor, né? A gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem. Como disse o Vinícius, aquele cara que está ali no início da jornada, no início da sua vida, projetando, quem sabe, os seus 40, 45 anos aí. Uma frase para deixar estampada na Avenida Paulista, a gente brinca, bem raiz, 40x4. Na Freeway, né? Vamos trazer para cá. Pro RS. Na Freeway, Santa né? Catarina para baixo. É. E seguir. O Vamos ser estado temático. inteiro vendo a faixa Dá um ali. tempo, vamos Então vamos dar um tempinho. Enquanto isso, nós vamos puxar aqui o que? O Gotas de Inspiração. Inclua suas melhores pessoas em suas melhores oportunidades e não em seus maiores problemas. Olha aí, hein? Cara, muito boa. Gostei. Não, falando sério. Tá olhando uma cara. Não, tô Muito esperando boa. teu comentário. Mas Jim é Collins, verdade, né? cara. Jim Collins, mas a curadoria sempre é de Martins Érica. Inclua suas melhores pessoas em suas melhores oportunidades e não em seus maiores problemas. Quem nos escuta sempre sabe, né, que essa frase vem do nosso Estante do Empreendedor. Curadoria de Martins Érica, por favor. Muito bem, a nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, né? Tem uma chamada aqui, porque algumas empresas alcançam a excelência e outras não. O livro do Jim Collins, que é um autor experiente na área de gestão, na área de negócio, na área de empresas. Aí ele construiu, ele é muito famoso por um livro chamado Feitas para Durar, que é uma pesquisa que ele fez sobre, né, longevidade das empresas. E no Feitas para Vencer, ele retoma a fazer pesquisa com empresas, no sentido de... Ele joga a bola para o meio de campo dizendo o seguinte: o bom é o inimigo do ótimo. Muita empresa é boa e nunca chega a ser ótimo porque se contenta em ser boa. Então, essa pesquisa que ele faz, vários marcadores, em vários indicadores eles vão olhar e saber o que fez algumas saírem desse estágio de boas para se tornarem excelentes. Tem uma pegada muito de rentabilidade, empresa de capital aberto e uma série de coisas no sentido de endossar, né, qual seria o background dessas empresas. Mas, enfim, o livro narra essa pesquisa que foi feita nos bastidores para entender como é que como é que empresas saíram de um lugar de bom, elas eram boas, tá? E cruzaram, digamos, o vale para chegar a ser ótimas dentro dos parâmetros que ele apresenta aí, né? Então, é uma aula de gestão, é uma aula de negócios, é uma aula de escolhas, de processos, de métricas, de pessoas, de uma série de coisas, de um grupo de mais de 20 pessoas que, na condição de pesquisador, se aprofundou a estudar histórias de empresas e números e fatos e estilos, né, e políticas para entender por que tá bem, ok, estacionar no bom, né, mas tem um desafio para ser ótimo, para ser a empresa que chegou aonde poderia, e é esse relatório, digamos assim, que ele traz nesse livro aqui, o resultado dessa pesquisa. Muito bem, baita dica de livro. Ele é aqui no Brasil, edição de 2018, mas ele foi criado em 2001. Ele é um bacana, Alta Books. E a pesquisa é com empresas norte-americanas, tá, pessoal? Então, 360 páginas. Tirinho não tão curto. É não tão curto porque é uma leitura bem técnica, né? Mas, de forma geral, acho que serve pra gente parar e pensar sobre coisas que a gente discutiu aqui hoje, né? As empresas que duram e quais são os fundamentos e o que a gente precisa prestar atenção e por aí vai. Maravilha. Seu Paulo, que frase, então, deixamos lá na Avenida Paulista?
Ou melhor, na Freeway. Na Freeway. Falando em livros, uma sugestão: Mais Esperto que o Diabo. Uhum. Napoleon Hill. Napoleon Hill. Porque o medo é que mata. As empresas morrem porque as pessoas têm medo de ousar. Tem medo de ousar. Outra coisa que eu acho que é importante, não é para botar na Paulista, mas comece simples. Não tenta nascer sofisticado, que complica. Então, nasça simples. Eu acho que também é uma coisa importante para começar. E não desista na primeira dor. Cada dor vai te dar mais força para continuar. Então, isso eu acho que faz a diferença, né? A perseverança, né? A persistência é que faz com que as pessoas vençam e fiquem muito tempo com aquele negócio. Agora, também fique com um negócio se ele for bom. Quando ele começa a declinar, pode trocar de negócio dentro da mesma empresa, como nós fizemos. Separe as coisas, não misture A com B, tu entende? Não misture floresta com segurança, não tem nada a ver. Cada coisa tem a sua gestão, tem o seu jeito de conduzir. Eu, pessoalmente, acho isso excelente, porque com isso eu afasto o Alzheimer, afasto essas coisas todas, porque a minha cabeça de manhã está num negócio, de tarde está no outro, de noite está no outro. Não dá nem tempo de ter nada. Então isso faz com que as coisas funcionem em termos mentais. Mas, em princípio, eu acho que para perseverar ou para demorar em termos de quantidade de tempo, né, de uma empresa, tem que acreditar naquilo, tem que acreditar. Levantar de manhã com amor, com vontade de ir para lá, é bom, entende? Né? Sofrer no sábado e domingo, porque eu não tenho o que fazer, entende? Isso tem que ser sofrido. Se o teu sábado e domingo não for sofrido, tu não está no caminho certo, entende? A pessoa que diz, estou louco que chegue sábado, né? Estou louco para tomar cervejinha de sexta-noite. Pode, mas sábado tem que estar pensando de novo no negócio. Não tem isso sábado, domingo e tal. O Bill Gates não. O Jobs. O novo agora, esse da Tesla, o Elon Musk, né? Dizendo que final de semana é para malandro, para vagabundo, entendeu? Ele disse isso há poucos dias. Não é assim. Mas a pessoa tem que estar ligada naquilo. Se não tiver ligada, poxa. É o homem que vai fazer o foguete da ré. Muito bem. Vai fazer o foguete da ré. Tá ótimo. Maravilha, então, pessoal. Seu Paulo, agradecer a Muito presença obrigado. aqui mais uma vez conosco, compartilhando a sua experiência aí, trazendo os 45 anos, né, de longevidade do teu negócio. Então, para nós, uma honra te receber mais uma vez aqui. E antes de fechar... Só para quem quer buscar informações do Telealarme, quer trabalhar no Telealarme. O Jabá, a hora do Jabá, né? Jabá. Por onde a gente acha a Telealarme, o grupo? Telealarmebrasil.com.br. Tem tudo ali. Tem tudo ali. Maravilha, maravilha. Bueno, gurizada, pra gente dar um encaminhamento aqui, eu vou chamar agora, pedir pra nossa produção tocar aí um recado do Marco, ele que é um seller da Amazon aí, mandou um recado aqui pra produção do Café Empreendedor, pros nossos ouvintes. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Marco Aurélio, sou sócio fundador da Palm Commerce, um conglomerado de duas marcas, uma de moda e uma de variedades. A gente começou na Amazon há mais ou menos 2 anos, com o intuito de conseguir ter uma renda extra, de começar a vender online, e a gente viu que isso foi se tornando uma realidade cada vez maior. Começamos num quarto dentro do nosso apartamento, eu junto com a minha esposa Paola. A gente começou vendendo produtos diversos, e aí a Paola sempre teve vontade de poder tocar um negócio de moda. A gente começou a investir em moda e trouxe moda para dentro da Amazon, né? Hoje a gente utiliza aí todo o ecossistema da Amazon, sempre utilizamos o Amazon FBA, que é a logística da Amazon que garante que o nosso produto seja entregue com velocidade aos nossos clientes, né? E garante também a experiência de receber um produto Prime dentro da casa do cliente. A gente utiliza todas as ferramentas de ads, ferramentas que impulsionam tanto a nossa marca quanto os nossos produtos a serem mais visitados pelos nossos clientes. Além disso, a gente tem stores, né?
as ferramentas de loja, onde mostram apenas os nossos produtos para os clientes, para que eles possam gerar recorrência. A gente também, quando trabalha, né, em alguma sazonalidade, a gente utiliza as ferramentas de promoções para dar mais visibilidade ao nosso produto dentro daquele período de promoção, né? A gente basicamente utiliza todas as ferramentas que a Amazon nos disponibiliza como vendedores para poder evoluir e alavancar cada vez mais, né? Não é à toa que a gente obteve um marco de R$1 milhão faturados durante 10 meses no primeiro ano, e agora a gente já está correndo para o segundo milhão. E, bom, hoje a gente tem uma empresa consolidada, mais de 5 funcionários, uma operação totalmente bem gerenciável, e a gente agradece muito à Amazon por essa parceria aí. Que baita recado, né, cara? Muito bom escutar o pessoal que usa na prática as ferramentas da Amazon, né? Com certeza. E, pessoal, é com prazer que o Café Empreendedor traz aqui um momento histórico da Amazon no Brasil. Venda com a Amazon com 0 custos. É isso mesmo, gurizada. Com 0 custos. Comissão e FBA, logística grátis para quem vende na Amazon. Com o FBA, que é a logística da Amazon, seus produtos ganham frete rápidos, selo Prime e muito mais visibilidade. E agora o que? O FBA está 100% grátis, e o que? Até o dia 3 de dezembro. Então corre, meu amigo, você que é cérebro, você que vende aí através, né, da Amazon, aproveita essa oportunidade. Se você não está vendendo através da Amazon ainda, corre lá e garante essa barbada, vamos dizer assim, e mais, né? Tem taxa zero de comissão em todas as vendas, FBA até R$30 mil, e bônus, invista 3% no Amazon Ads e ainda mantenha o FBA grátis até 31 de janeiro de 2026. E quem entra para essa promoção aqui do FBA Logística Amazon vende em média aqui 4 vezes mais e faz ainda a sua primeira venda em até 48 horas. Então, gurizada, aproveite agora, nunca foi tão vantajoso vender com a Amazon. Então um grande abraço aí para a turma. Também pelo café aqui falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do @fabrica.podcasts. Então, vamos fechando por aqui o que? Mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até a próxima semana. Valeu!